E aí, beleza? Tudo bem? Deixa eu te perguntar, você sabe como orar? Sabe como orar de forma eficaz? Identificar no término da sua oração se realmente ela surtiu efeito? Se caso você não saiba disso, segue comigo aqui no vídeo. Eu vou explicar para você como orar de forma simples, porém extremamente poderosa. E explicar os maiores equívocos na hora de fazer a sua oração. Beleza? Fica aí comigo, assiste o vídeo. Se você gostar, já deixa aquele like para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo, se fez algum sentido para você, né? Deixa aquele like para que isso possa chegar a mais pessoas, beleza? Vamos lá então ao conteúdo. Bom, primeira coisa que você precisa entender, que a oração, ela é uma ciência. Pois é, sei que parece contraditório, mas a oração é uma ciência. Por que ela é uma ciência? Porque você precisa de, vamos dizer assim, de métodos, precisa de seguir um modelo eficaz e através desse modelo você vai ver os resultados sobre aquilo que você está aplicando. Por isso que ela é uma ciência. Diferente da ciência comum que a gente está acostumado a ver, a oração, na verdade, tudo isso que é ligado a isso que o pessoal chama de sobrenatural, né? Que na verdade nada mais é do que coisas naturais, coisas inerentes do ser humano, né? Enquanto sua parte divina. Tudo isso é uma ciência, porque envolve você aplicar determinados métodos, ver os resultados e entender por si só o que está acontecendo. Só que diferente da ciência comum que a gente está. Vamos dizer assim, isso que eu estou falando seria a ciência esotérica, né, só para a gente diferenciar, e a ciência que a gente está acostumado a ver no nosso cotidiano, aqui no mundo, seria a ciência comum. A diferença entre a ciência esotérica e a ciência comum é que a ciência esotérica não tem como eu explicar para você toda a experiência que a gente passa quando a gente aplica de forma eficaz os métodos para chegar, por exemplo, até os mestres, até o Cristo, até Deus. Porque se eu for tentar explicar para você, eu vou chegar num nível superficial, porque isso é algo muito profundo, é algo que a mente não é capaz de pegar. Porque a mente ela funciona através de conceitos que nós temos. Ela vai buscando conceitos, vai buscando referências, né, tese, antítese e até chegar em algo que ela entenda como aceitável e dê o seu parecer sobre aquilo. E a ciência esotérica ela não funciona assim. A ciência esotérica eu posso falar para você sobre as experiências, sobre como fazer, porém você vai ter que fazer por si só e ver essa realidade por si só, diferente da ciência comum que eu posso pegar um resultado e mostrar de forma mais simples, né? Tem até uma passagem que diz, né, que a verdade, né, o mestre fala que a verdade vos libertará, né? E que essa verdade ela não pode ser transmitida através de um discurso. Ela precisa ser experienciada, ela precisa ser vivida para que de fato você tenha a ciência sobre aquilo, né? A ciência esotérica ela diz muito respeito a você ter a sabedoria da coisa. O que é ter a sabedoria? É quando você tem a ciência daquilo, quando você sabe fazer aquilo, né? Por exemplo, aqui vamos pegar um exemplo simples, cotidiano. Uma pessoa que está estudando engenharia, mas nunca ergueu uma casa. Ela tem o conhecimento, mas ela não tem a sabedoria sobre aquilo. Ela pode ler muitos livros que estão falando a verdade sobre um determinado assunto, porém, aquela verdade não diz muito respeito a ela, porque ela não tem a experiência de fato sobre aquilo que ela está, sobre aquilo que ela tem o conhecimento. E a ciência esotérica, ela precisa dessa experiência, e essa experiência, ela é, como diz, elástica, existem muitos níveis, né? Desde um aumento de estado, né, um aumento de estado emocional, mental, físico, espiritual, até uma experiência muito profunda com os mestres, com Cristo ou com Deus. Então, partindo desse ponto,
eu quero que você entenda que sim, essas coisas elas são de fato uma ciência, porque você vai precisar aplicar determinados métodos para colher os seus próprios resultados e experimentar isso que de fato é real e viver aquilo. Não vai ter como alguém passar isso para você, porque vai ser muito superficial, como a gente vai ver mais para frente, onde eu vou dar exemplos de como você pode identificar que a sua oração está surtindo efeito, mas como eu vou explicar lá, são exemplos superficiais, porque é algo que a mente não é capaz de pegar. É algo que vai muito mais profundo, tem muito mais a ver com o sentir, tem muito mais a ver com um insight, algo que te preenche de uma forma que em palavras não é possível explicar. Beleza? Então, partindo desse conceito, a gente continua com a explicação aqui da oração. O que as pessoas pecam muito na hora de orar? Geralmente, quando a pessoa vai orar, ela vai orar quando ela está numa situação assim, meio a um caos, vamos dizer assim, né? Aconteceu alguma determinada situação e a pessoa não está fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente muito bem. E aí ela vai fazer a oração dela, porque ela quer se sentir bem. Você quer se sentir bem, né? Você vai fazer a oração para aliviar ali as suas dores. O problema é o seguinte, que geralmente quando você está em alguma dessas circunstâncias, você vai fazer sua oração, você acaba reforçando aquele sentimento que você estava sentindo. Você acaba reforçando aquela vibração que você estava sentindo. Você acaba reforçando aqueles pensamentos que você estava tendo, que estavam fazendo você sentir determinadas emoções e que estavam fazendo você agir de determinada forma, de um aspecto mais negativo. Então, geralmente quando a pessoa vai orar e está em meio a essas situações, geralmente ela acaba ressentindo todas aquelas coisas e ao invés da oração proporcionar um aumento de estado, um aumento de estado emocional mais elevado, uma mente mais serena, aquele tranquilizar do coração, acaba reforçando todos os sentimentos, porque a pessoa está fazendo a oração com base nos sentimentos que ela estava sentindo, naqueles sentimentos que estão mais ligados a um aspecto negativo. Qual que é o problema de você fazer isso? O problema é que a sua oração ela é escutada. O problema é que a sua percepção ela está completamente deturpada, porque quanto menor o seu nível vibracional, quanto menor você estiver, quando você estiver em maior aspecto negativo, mais difícil é a sua capacidade de percepção das coisas. Então, muitas vezes você faz a sua oração, você é atendido, tem a resposta, tem aquilo que você obteve, mas você não tem a percepção para captar aquela mensagem, para captar aquilo que de fato, né, os mestres, o Cristo, o Deus está falando com você. E aí você acha que você não está tendo resposta, mas na verdade é você que está num nível tão baixo de vibração por conta de ressentir aqueles sentimentos negativos que a sua capacidade de percepção fica completamente deturpada. Porque o que acontece? Nossos estados emocionais emitem uma determinada vibração. E a vibração que nós estivermos determina o quanto de percepção que nós vamos ter sobre aquilo. Então, vou falar aqui em números só para a gente ter uma ideia. Você está num nível de vibração de 2, então você vai perceber aquilo que compõe o nível de vibração 2. Você não vai ser capaz de perceber coisas que estão no nível 3, por exemplo, 4, 5 ou superior. Ao passo que quando você eleva seus estados, você começa a ter uma percepção maior, mais clara em relação àquele estado que você está. E isso possibilita que a gente tenha uma facilidade, uma possibilidade maior de perceber o que Deus está falando, o que os mestres estão falando, ter um insight, ter uma visão dentro de uma meditação, por exemplo. Uma pessoa que de repente fala algo para que a gente está precisando escutar. São ferramentas que Deus encontra para se comunicar
passar aquilo que de repente nós precisamos, aliás, de repente não, que nós precisamos, mas nós não temos a capacidade de perceber por conta dos estados emocionais, físicos, psicológicos, mentais e espirituais que nós estamos. Então esse é um dos equívocos que a gente comete quando vai fazer oração, né? Fazendo a oração ressentindo aquele sentimento de aspecto negativo. E aí você pode perguntar, tá, mas aí eu tô numa situação dessa, como é que eu vou fazer para não me ligar nesse sentimento? Primeira coisa, você precisa estar de coração aberto. Você precisa estar de coração aberto na hora de fazer as suas práticas, as suas orações, as suas súplicas. Precisa realmente estar num estado de passividade. E segundo, que as orações, as práticas, elas principalmente são feitas em momentos que você está forte, em momentos que você está bem. Por quê? Porque conforme você vai fazendo isso, você se fortalece cada vez mais. E aí quando vem uma situação onde aquilo iria te derrubar, aquilo passa como mais suave, né? De repente, o que era uma tempestade, quando você está mais forte, não passa de uma chuva não tão forte. Então, o jeito de você conseguir dominar isso daí é fazendo suas práticas enquanto você está forte, fazendo força para ficar cada vez mais forte. E se você já está no meio da situação, você precisa abrir o seu coração, sim, estar em um estado de passividade para poder fazer a sua oração e conseguir elevar os seus estados, para aí sim você ter uma chance maior de percepção, de clareza, das coisas que estão sendo mandadas para vocês. Porque se você pede, se você ora, se você está fazendo de verdade, você pode ter certeza que você vai ser atendido. O problema vai ser você perceber se você não tiver em um estado adequado, um estado físico, um estado mental, um estado emocional, espiritual mais adequado. Beleza? Até reforçando isso, tem uma passagem em Filipenses. Começa aqui no Filipenses 1 e vai até o 4. Paulo e Timóteo, servos de Jesus o Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Então você precisa fazer, mesmo que em momentos complicados, você precisa ter um sentimento de alegria, ter um sentimento de satisfação. Você precisa criar intimidade, criar um relacionamento. E muitas vezes quando nós vamos fazer a oração, nós fazemos de forma mecânica. A pior forma que você pode fazer é fazer uma oração de forma mecânica. Como seria uma oração de forma mecânica? Seria, por exemplo, vamos pegar aqui um Pai Nosso, aí você tá lá, Pai Nosso que estais nos céus, mas a sua mente tá, nossa, o que eu vou fazer esse final de semana? Puxa vida, daqui uns dias vai chegar as contas que eu tenho que pagar. Ah, mas eu vou fazer tal coisa esse final de semana. Ou seja, você está fazendo uma oração, mas a sua mente está voltada em outra coisa. Essa é uma das piores... é a pior forma de fazer uma oração. Fazer uma oração de forma mecânica. Não vai rolar, não vai ter como você ser escutado, não vai ter, e muito menos você ter uma percepção sobre o que poderia ser respondido para você. Precisa fazer algo com alegria. E existe uma parada uma chave que é um detalhe, que é a parada do relacionamento, a parada da intimidade. Fazer uma oração, Pai Nosso, é muito bacana, é muito poderosa, né? As orações que são ensinadas pelo Cristo, né, pelos grandes mestres, são muito poderosas. Porém, você precisa aliar isso a uma intimidade e relacionamento. Você precisa conversar, você precisa dialogar com o Cristo, com Deus, com os mestres.
Isso é de extrema importância para que você crie relacionamento, para que você crie intimidade. Isso vai fazer com que a sua oração dê passos muito altos, níveis muito altos. Isso vai aumentar demais a possibilidade de você ter percepção com clareza das coisas, das respostas que Deus, né, que Deus e os mestres mandam para você. Então conversa, imagina assim, olha a referência como é uma referência, mas é uma referência superficial. Porque é muito mais profundo que isso. Quando você consegue, quando você vai experimentando, você vê que é muito mais profundo. Mas eu vou falar de uma forma aqui para que a mente consiga pegar algum conceito e consiga fazer algum sentido isso que eu tô falando. Então, por exemplo, imagina assim que o Cristo, que os mestres, que Deus é um melhor amigo teu. É aquele amigo que está ali sempre para te escutar e o cara nunca vai falhar com você em nada. Em nada. E você pode falar o que você quiser para ele, você pode falar tudo ali para ele. Então, você precisa criar esse hábito, essa intimidade para você trazer o Cristo, trazer Deus para mais perto de você. Por que isso? Porque a maioria das pessoas, né, coloca o Cristo, coloca Deus como algo muito distante, muito distante. E a partir do momento que você crê que é algo distante, você pode ter certeza que você está distante. A mente, ela é implacável. O que você pensar, o que você sentir, principalmente aliado, pensamento e sentimento, é avassalador. Você pode ter certeza que o que você pensa e o que você sente, aquilo realmente vai trazer aspectos externos para que aquilo se realize na sua vida. Então, se você tem o Cristo como algo inalcançável, se você tem Deus como algo que está muito longe, num pedestal, por exemplo, fica difícil de ter um relacionamento, fica difícil de você ter essa clareza para perceber o que Ele está querendo dizer para você. Então esse também é um dos maiores equívocos que a gente comete na hora de fazer a oração, de fazer algo de coração aberto mesmo. Então, dito isso, como que eu posso perceber que a minha oração, né, assim, no momento que eu termino, na verdade no momento que eu estou fazendo a oração até o término dela, como é que eu vou perceber que essa oração tá surtindo efeito de fato, tanto em relação a transmitir, mas principalmente com a relação a receber, até aquela clareza para poder receber. Como é que eu vou perceber isso? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que os exemplos que eu vou dar aqui serão superficiais, porque é muito mais profundo que isso. É só você experimentando para você ter a noção do que realmente é. E aí, como eu falei, são níveis e níveis, mas quando você experimenta, pode ter certeza que vai muito além do que eu vou falar aqui, porque, como eu falei, a mente ela é incapaz de conceber determinadas coisas, a menos que você experiencie elas, de fato. Então vamos lá, como é que eu vou saber que a minha oração está dando certo? Primeira coisa, os seus estados físicos, emocionais, mentais, espirituais, eles precisam dar um salto. E isso tem que ser muito claro. Então você está fazendo a sua oração e você está com a mente turbulenta. A sua mente ela tem que ficar mais serena. Você tem que sentir a serenidade maior na mente. Você está com aquele aperto no coração, com aquela angústia, frustrado ou coisa do tipo. Isso tem que sumir, ou então tem que ficar mais leve. Né? Você está com algum incômodo no corpo, está com algo, né, que está afetando até o seu corpo, aquilo tem que sumir ou diminuir muito. Né? Você, principalmente essa coisa dessa parte do centro cardíaco, é necessário que isso melhore. É necessário que você tenha uma mente mais serena. É necessário que todos esses aspectos físicos, mentais, emocionais, espirituais, ele dê um salto. Mas isso tem que ser muito claro, você tem que ter uma percepção muito clara. E aí entra já um outro aspecto, né, que ajuda muito, que é a meditação, por exemplo. Né? Através da meditação, você é capaz de perceber isso com muito mais clareza. Né? Quem pratica meditação sabe do que eu estou falando, que você consegue colocar isso no seu dia a dia com uma percepção bem mais clara. Porém, também, mesmo que você não seja um praticante da meditação, se você se concentrar um pouco, colocar, por exemplo, você está com o seu coração apertado, você vai fazer sua oração, se concentra aqui no coração. Põe a sua atenção no coração. A sua oração, a sua conversa com Deus, ela tem que fazer com que o seu coração se sinta mais leve. Né? Sua mente está muito estressada, você está com muitos pensamentos, muito problema e tal. Seus pensamentos têm que cessar um pouco.
Eles têm que mudar o nível de pensamento. Seu pensamento tem que começar a ser um pouco melhor. Aquela turbulência tem que parar um pouco. Então você dá saltos nesses quesitos, né? Físico, mental, espiritual, emocional. E aí sim você tem certeza que sua oração está dando certo. E aí, como eu falei para você, são níveis e níveis, né? Você pode fazer desde uma prece que você sente seu coração mais tranquilo, como algo que realmente explode no seu coração e você fala, meu Deus! Porque assim, você quer ver se sua oração deu certo mesmo. É que no meio da oração, você está ali fazendo sua oração, você só sente aquilo lá, fala, Deus, obrigado. Quando você fala assim, Deus, obrigado, você pode ter certeza que a sua oração deu certo, porque você afetou todos os níveis que precisavam e deu um salto legal em todos os níveis que precisavam. E aí vai indo, e aí disso você vai... É a prática que faz a excelência, como tudo na vida, né? É a prática que faz a excelência. Colocar isso no seu dia a dia e ir galgando cada vez níveis mais elevados, porque quanto mais elevado você tiver, maior vai ser a sua percepção. E isso tem muito a ver com aquele aspecto da consciência, né? Eu não vou falar muito a respeito aqui agora, mas tem muito a ver com a respeito da consciência, né? A parte divina que a gente tem, que é onde de fato nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas é isso, você precisa dar esses saltos e sentir essa melhora em todos esses níveis, ou em pelo menos um nível, para você ter certeza que sua oração está dando certo. Beleza? Beleza. Agora que você já entendeu, já pegou o conceito do negócio, só com o que eu falei já dá para você entender ali os princípios para você poder fazer uma oração mais eficaz. Mas aqui eu vou falar assim, vamos dizer assim, um passo a passo de como você fazer isso agora, né? Mais esmiuçado, assim, de uma forma bem simples para que qualquer um possa pegar e possa fazer. Então, primeiramente, você vai pegar e vai fazer sua oração. O que você vai fazer? Vai primeiro parar, sentar, fazer umas 10 respirações profundas. Quando eu digo respiração profunda, é inspirar lentamente, devagar, né? Segurar uns 5 segundinhos e soltar. É isso que você vai fazer umas 10 vezes. Para que você vai fazer isso aí? A sua mente e o seu corpo, eles precisam dar uma relaxada. Né? Você precisa relaxar um pouco o seu corpo e a sua mente precisa começar, no mínimo, desacelerar um pouco. Para você entrar o quê? Num estado mais próprio para você fazer sua oração. Depois que você fez a respiração, você pode fazer uma oração com o Pai Nosso ou qualquer uma outra que você queira. E terminado essa sua oração, né, fazendo com concentração, presente, estando atento no que você está fazendo, não pensando em outra coisa. Depois que você fez a sua oração, você começa a dialogar, começa a conversar como se você estivesse conversando com alguém. E ali você faz as suas petições, faz o seu agradecimento, fala o que você quiser, o que vier no seu coração. Fazendo isso, você vai estar mais propenso a ter uma clareza melhor ali do momento da oração, a ter insights melhor, a ter uma resposta melhor, a perceber, ter uma percepção melhor das coisas. Então é bem simples de fazer. E aí, no caso, uma coisa assim que é crucial, que faz toda a diferença, né, na hora que você faz uma oração, caso você não saiba fazer isso que eu vou falar, eu já te adianto que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Mas uma coisa que vai dar um salto de diferença nas suas práticas, na oração, nas suas súplicas aí, é a meditação. Porque a meditação ela te coloca em estados realmente mais profundos para você poder fazer as práticas, as orações, né? Realmente coloca a sua mente num estado de menos atividade. E tem até um ditado que diz, né, que Deus, né, fala com a gente através do quê? Do silêncio. Não tem como você escutar o que Deus está te falando se você está cheio de caos, está com muita falação na mente, com muitos pensamentos, com atividade muito agressiva de pensamentos. Isso não é o natural do ser humano. O natural do ser humano é usar a mente apenas quando é necessário. Do contrário, ela tem que estar mais passiva, mais em retidão. E a meditação, ela te traz isso. Ela dá esse plus para que você consiga
ter mais profundidade nas suas práticas, né? E já te adianto que não tem como ter profundidade se você não faz isso, porque a meditação ela faz com que isso comece a se tornar natural, você consegue entrar nesse estado muito mais rápido. Então você pode estar fazendo o que for, quando você já tem uma certa experiência com meditação, você pode estar fazendo o que você for, quando você quer parar um instante, você para, dá uma respirada, automaticamente você já muda seu estado. E aí depois quando você entra na prática de meditação, já se torna muito mais rápido para você entrar nesses estados superiores, né? De emoção, de espiritual, vibracional, enfim. A meditação ajuda tudo isso. E também na parte física, né? Para você ficar quieto, sem se importar, né? Sem ficar com comichão de querer se mexer e tudo mais. Então ela vai ajudar você em todos os níveis, desde o físico até a parte mais sutil. Beleza? Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês, essa mensagem, né? Se isso fez algum sentido para você, se você gostou do que você ouviu, se identificou, mas principalmente se você se identificou, peço que você pratique, não fique só no conhecimento, né? Passe a ter sabedoria sobre aquilo que você tem conhecimento. E se fez realmente sentido para você, peço que você dê um like, compartilhe para que isso possa chegar a mais pessoas, porque o YouTube, como a gente sabe, não entrega o vídeo para ninguém. E é isso, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis.